Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos falar a respeito da parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador. A semente, quando ela é plantada e a terra é preparada, não tem como não dar fruto, porque todo fruto tem a sua semente e cada semente tem a sua espécie. Cada pessoa vai viver de acordo com a semente que planta. Por isso que nós devemos estudar a terra, devemos fazer o bem, porque quem procura fazer as coisas de maneira certa vai dar certo. Quem faz as coisas de maneira errada, dá tudo errado. Do versículo 10 até o 20, Jesus explica a parábola. Vamos ver a explicação de Jesus. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então vamos ficar com a semente que é semeada na boa terra, porque ouve a palavra, recebe a palavra e pratica a palavra. E certamente vai dar fruto. Alguns dão 30, outros 60 e outros 100. É de acordo com a capacidade, é de acordo com a entrega de cada um. Porque quanto mais buscamos a face de Deus, mais Deus se revela para cada um de nós. Do versículo 21 até o 25, a parábola da luz encoberta. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á
ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A ideia é que a luz de Deus brilhe em seu coração, porque não tem como ninguém se esconder diante de Deus. Não tem como o ser humano realizar as coisas, seja de mal ou seja de bem, que Deus não veja. Deus vê tudo. Deus consegue ver todas as coisas. Você pode estar no quarto sozinho, Deus está te vendo. Você pode estar no meio, em cima de uma montanha, sozinho, mas Deus, Ele te vê o tempo todo. Então, tudo aquilo que está no oculto, Deus tem poder para revelar. E aquele que tem, será dado. O que não tem, até o que não tem, será tirado. A parábola do reino, do 26 até o 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então existe um processo. A parábola do reino, ela explica isso. Existe um processo. E o processo, ele não é revelado. Deus revela a promessa, mas o processo não. Mas aqui ele dá uma explicação. Eu vou voltar aqui do 26, que fala sobre a semente quando é lançada na terra. Enquanto a pessoa ela dorme, né? Seja de dia ou de noite, o processo da semente é que a semente ela venha brotar e crescer. Agora, nós não sabemos como isso acontece. Sabemos que devemos plantar, mas quem tem poder sobre a terra, sobre a semente, é o nosso Deus. Aí ele vai explicando, porque a terra por si mesma frutifica, porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e ponto. Aí vai falando aqui do processo, ó. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aí depois é só o que? Colher. É só o homem ter a atitude lá, colher o fruto. Isso trazendo para o lado racional, né? O lado humano. Então vamos ler agora do versículo 30 até o 32, a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então a gente vê que Deus, na pessoa de Jesus, o nosso Salvador, ele fala da importância do grão de mostarda. O grão de mostarda é comparado com a nossa fé. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, tendo aproximadamente 2 milímetros, já é o suficiente para Deus fazer um milagre. Então aqui, quando a semente ela é lançada, o processo é que ela brote, que ela cresça e que ela se torne a maior de todas as hortaliças e que crie ramos e que sirva também como moradia das aves do céu. O ensino parabólico de Jesus. Então vamos ver que vai do 33 até o 34. Vamos aprender sobre o ensino parabólico de Jesus. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava,
porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A ideia que Jesus tinha em falar com parábolas é porque Jesus queria que os discípulos entendessem, que os de fora não compreendessem. Existiam momentos que Jesus queria que só os apóstolos, os discípulos, pudessem entender. Mesmo quando não entendesse, quando não entendiam, os discípulos, Jesus ia e explicava a interpretação da parábola. A tempestade se submete a Jesus, do 35 até o 41. Vamos ler esses últimos versículos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. O temporal, a tempestade, a forte agitação da atmosfera, tudo acontecendo em relação à natureza no mar, Jesus estava na popa do barco em paz. No meio do caos, Jesus em paz. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Você vê nesse texto o desespero dos discípulos. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus. É o Jesus da tua vida, é o Jesus da minha vida, é o Jesus da igreja. A igreja que é a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos membros do corpo de Cristo. E por menor membro que você se sinta, você é importante para dar saúde para o corpo. A igreja é e sempre será o cuidado maior do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ama a sua igreja. Jesus te ama. E você não é a igreja, como costumam dizer. Tem muita gente dizendo: eu sou a igreja. Não. Você é membro do corpo de Cristo. A igreja é um conjunto de membros. Tipo o corpo. O corpo não é um membro. O corpo, na verdade, são vários membros. São vários membros que dá formação para o corpo. Agora, Cristo é, como eu já disse, o cabeça da igreja. E a igreja, formada de vários membros, sim, é o corpo de Cristo. Eu tenho certeza que essa palavra falou muito em seu coração. Isso é uma leitura, é uma meditação, para que você entenda cada versículo, para que o Senhor venha se revelar ao teu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.